pessoal, tudo bem com vocês? É bom a gente estar de volta aqui juntos e hoje para falar de um tema extremamente relevante para nós nessa época de isolamento, que é a solidão. E novamente juntos aqui, eu, Gustavo Ribeiro, Vinícius Jordão, Jones Fernando e Rafael Cobate, juntos para conversarmos a respeito de uma teologia de forma simples para essa nossa vida complicada. Quero mais uma vez agradecer vocês que estão nos acompanhando. E vamos lá, sem mais delongas, sem enrolação, a respeito de solidão. Gente, me ajudem a pensar aí. Um cristão pode sentir solidão? E quando eu estou falando nesse sentido, vamos tentar pensar também se sentir solidão é pecado. O que vocês acham? Gustavo, eu acho que a pergunta é muito bacana, muito boa. E eu quero fazer um comparativo aqui com a ideia da ansiedade. Eu acho que o cristão, ele não tá isento de sentir qualquer tipo de sentimento que seja. Mas eu acho que o cristão, uma vez em Cristo, existem alguns sentimentos que a gente sente que ele não pode andar naquele estado. E eu não quero dizer que o não pode no sentido do peso do pecado, mas é de que andar naquele estado significa que você não está andando ou não está percebendo as suas mãos dadas com Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? O cristão pode sentir solidão? Claro, eu acho que sim, eu acho que pode. Existem algumas pessoas, por exemplo, que no dia do seu aniversário ficam mais tristes do que alegres, ficam ansiosas e coisas nesse sentido. Eu acho que são sentimentos que a gente pode sentir, eu acho que são sentimentos comuns da vida, eu acho que são sentimentos que nós estamos sujeitos a sentir dentro de um mundo caído. Agora, o cristão pode andar nesse estado, ou seja, essa ser a marca dele, a solidão ser aquilo que determina ou que caracteriza ele como pessoa, como ser? Eu acredito que não, porque se somos habitação do Espírito Santo, uma perspectiva de imediato que nós já temos é o fato de que nós nunca estamos sós, mas que o Espírito habita em nós. E se nós percebemos a presença de Deus, a pessoalidade de Deus, e a gente vê isso em todas as narrativas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós também percebemos um Deus presente, um Deus que se faz presente nas nossas vidas, né? Como o salmista diz no Salmo 40, é um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, ou seja, ele está interessado no que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Então, acho que quando nós temos essa percepção, isso nos tira daquele eventual sentimento de solidão que a gente está. De forma que eu acho que é incompatível um cristão viver em solidão e percebendo a presença de Deus. Então, ou ele não percebe a presença de Deus para viver em solidão, ou se a presença de Deus está com ele, então a solidão não é um sentimento que atropela todo ele como ser ou coisa nesse sentido. Entendi. Então, talvez assim, os outros nos ajudem aí também. Aquele que hoje está aqui nos acompanhando, está se sentindo muito solitário, principalmente por causa dessa época nossa aqui, né? Gente que não tem visto familiares, gente que realmente está recluso, né? Quase na sua totalidade. E talvez um conselho seria entender essa presença do Senhor. É esse o ponto. Vocês concordam com isso também, gente? Essa história aí? Tem mais alguém participando aqui, não? Vocês estão sozinhos. Eu estou perguntando isso, desculpe interromper, Jones, eu estou perguntando isso porque às vezes pode ter alguém que está nos ouvindo aqui e eu entendo e sei disso, né? Claro que Deus está comigo, mas tem gente que ainda assim se sente muito só, mesmo tendo essa consciência. Eu queria que a gente pudesse pensar a respeito com essas pessoas também. O que pode ser feito, sabe, de maneira mais prática para tirar esses sentimentos, não viver, como você disse, não andar exatamente solitário com esses pensamentos, nessa maneira, né? O que nós precisamos de pensar de maneira mais prática para realmente tirar isso das nossas vidas? Gustavo, eu concordo com o Vinícius em tudo que ele mencionou, né? O fato de que nós cristãos não podemos viver o tempo todo com esse sentimento de solidão, tendo a perspectiva da presença de Deus. E concordo com a questão que você levantou, que temos dificuldade de termos, em alguns casos, de sentirmos a presença real do Espírito em nossas vidas. É uma presença espiritual? Mas ela é real.
né? O Espírito Santo, ele está em nós. Cristo habita em nós. Isso a palavra nos diz. E eu acredito que muito se dá, né, nessa conexão que o Vinícius começou entre solidão e ansiedade. E talvez essa conexão que a gente precisa explorar melhor para conseguir combater a solidão e combater os sentimentos de solidão que surgem em nosso coração, porque eles sempre são conectados com a questão da ansiedade. E olha, nós vivemos em um mundo em que a ansiedade... Por quê? Por causa das mídias, por causa do isolamento, por causa do tanto de lives, né? A gente tem até um episódio que fala sobre as lives, né? O tanto de lives, o tanto de conteúdo, o tanto de acessos e tudo mais, aplicativos, e todas essas coisas nos deixam loucos e nos gera muita ansiedade. Ao mesmo tempo, a gente tem carência do contato pessoal. E nós fomos criados para isso. Lá em Gênesis, nós vemos o próprio Deus falando: não é bom que o homem esteja só. Agora, quando eu penso no aspecto da solidão, eu gosto muito, e também da ansiedade, da depressão, eu gosto muito de pensar em um personagem bíblico, que é Elias. Vocês conhecem a história de Elias? Elias, depois de estar no Monte Carmelo, uma ocasião onde Deus fez o fogo dos céus descer e foram consumidos 400 profetas de Baal, ao descer do Monte Carmelo, ele escutou que a rainha Jezabel havia matado 80 profetas do Senhor. Elias se desesperou. Elias, então, busca a solidão para si. Ele vai para o deserto, ele fica debaixo de uma árvore e ele pede a morte. E como que Deus responde a Elias? Primeiramente, Deus dá um descanso para Elias, né? Ele dorme um pouco. Depois, Deus alimenta Elias. É importante se alimentar, né? E, por fim, Deus fala com Elias na brisa suave. Na brisa suave, Deus falou com Elias. E Deus falou o que com Elias? Elias, 7.000 ainda não se dobraram. Você não está só. Então, como Deus resolve a solidão de Elias? Dizendo a ele que ele não está só. Eu acho que nós precisamos colocar isso no nosso coração, esse entendimento que nós não estamos sós. Nós temos, se somos cristãos, né, temos um povo que também está labutando nessa terra, está passando por aflição. Você perguntou, o cristão pode sofrer? Pode passar por solidão? Claro, assim quer outro sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Repousamos na vitória de Cristo, mas iremos passar por esses dilemas, assim como Elias passou. Então, nós cristãos precisamos entender que não estamos sós. Agora, um detalhe que eu gosto muito da história de Elias é que, além disso, Deus deu uma missão para ele. Para vencer a solidão, sentimentos de solidão, sentimentos de ansiedade, nós precisamos compreender a missão que Deus nos dá. Deus Qual é essa nossa missão? Bora lá. Foi muito legal ter colocado isso aí. Vamos lá. Que missão é essa nossa? Agora o Rafa responde. Fala aí, Rafa. Qual é a nossa missão? Bom, então deixa eu ir lá do início para que isso fique claro, né? Porque eu não posso simplesmente falar da missão se eu não falar da criação. Nós fomos criados para sermos uma comunidade, o povo, a sociedade de Deus, né? E a queda exatamente distorce tudo isso. E aí você pode pegar vários aspectos. Essa distorção dentro da questão da justiça, essa distorção dentro da questão da moralidade, enfim. Já que a gente está falando de solidão, essa distorção ela acontece no aspecto de estarmos sempre separados, sempre distantes uns dos outros, sendo que o nosso objetivo é estarmos juntos como comunidade, como um só povo, estarmos em comunidade, em sociedade, a sociedade de Deus. Isso é tão óbvio que você pega Gênesis, começa falando de um jardim com um casal, um ambiente rural, e você pega Apocalipse, encerrando a palavra de Deus, encerrando a Bíblia, falando da cidade celestial, onde você tem ali esse aglomerado de pessoas, já que falam tanto de aglomeração, esse aglomerado dentro dessa cidade, que é essa consumação final do plano de Deus. Você vai também para os evangelhos e pega as cartas de Paulo, vai falar desse edifício sendo construído com pessoas, né? Pessoas se unindo nesse mesmo propósito, nessa mesma missão. Então, basicamente, se você for pensar em missão nesse aspecto da solidão, é a construção e a constituição da família de Deus, do corpo de Deus, ou seja, de pessoas reunidas. A missão basicamente é essa. Nós estamos aqui neste mundo,
não sozinhos, porque Cristo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo em prisão, estaremos acompanhados, mesmo sozinhos estaremos acompanhados, na busca da construção desse corpo, dessa comunidade, dessa unidade e não da solidão. A solidão, na verdade, é uma distorção disso. E aí, para que a gente entenda isso mais claramente, eu gosto de usar o texto de Eclesiastes, que mostra esse contraste para a gente. Eclesiastes capítulo 7, muito usado para casamento isso daqui, mas ele não fala de casamento em si, ele fala dessa união, dessa proximidade que nós temos que ter um com os outros, não podemos estar sozinhos. E aí, mesmo que você queira estar sozinho, a minha esposa disse que eu sou um autista meio safado, mas eu sou um autista, que eu gosto de ficar sozinho, né? E mesmo que a gente goste de ficar sozinho, a gente tem que lutar contra isso, porque a ideia é estarmos em comunidade, estar em conjunto. E o texto fala sobre isso de pessoas... Rapaz, é interessante isso, sabe? Porque tem gente que realmente gosta, né, disso. Esse é o ambiente, de ficar sozinho, mas talvez é porque precisa ser analisar algumas outras coisas também, né? Não estou falando não no seu sentido, não em você, mas é porque gente que não gosta de se relacionar para não se expor, para não se abrir, justamente para não ter desejo contra a comunidade. Eu reconheço meu pecado, Gustavo. E Rafa? Eu reconheço. E o próprio... Desculpa, Vinícius, só para concluir. E aqui Eclesiastes fala desse pecado. Algumas pessoas têm algumas tendências nesse sentido. A timidez é pecado, é covardia da sua parte, tentando se proteger em relação às relações pessoais, que podem trazer prejuízo. A questão de vocês, do pânico em si, é uma tentativa de proteger o seu próprio eu diante das circunstâncias. Eu não estou dizendo que isso tudo pode levar à somatização e a problemas psiquiátricos, isso precisa ser tratado, mas isso começa com o pecado. E Eclesiastes trata disso falando no verso 7 seguinte: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. Os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade, enfadonho trabalho. Esse é o texto anterior àquilo que diz, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Aqui uma referência ao caminhar no frio da Judéia, no inverno, onde um sozinho morreria de frio. Então teria que ter dois ali para que um não morresse de frio. Está falando de relação sexual, tá? Mas um só como se aquentará? Essa é a pergunta. Se alguém quiser prevalecer contra um, assalto, né? Alguma coisa nesse sentido, ele vai dizer os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Esse é o plano de Deus. O pecado nos afasta disso. E por isso que eu digo que mesmo que a gente goste, Gustavo, de ficar sozinho, nós temos que lutar para trabalhar e viver em comunidade. Precisamos disso. Desculpa, Vinícius, te cortar, mas só para concluir, porque senão eu ia perder a linha de raciocínio. O que eu queria falar é justamente desse aspecto comunitário, como ele é importante. Ou seja, olha só, a gente começou falando da solidão, ou seja, é um sentimento que a gente pode sentir, mas é um sentimento que a gente não pode andar com ele. Ou seja, não pode ser o que define a nossa vida. Nós vimos que para combater isso a gente precisa entender a missão, e a missão envolve um aspecto comunitário. E aqui o que acontece? Eu digo isso como pastor de igreja e tal, e que tenta falar isso e fazer isso o máximo possível com a igreja que pastoreio. Mas o que eu percebo é que as pessoas, mesmo as que não gostam, Rafa, de se sentir sozinha, não estou falando exatamente das pessoas que querem se sentir sozinha, das pessoas que gostam do isolamento, mas essas pessoas não gostam do envolvimento. E aí eu acho que entra a missão, que o Jones falou. Ou seja, nós somos chamados para nos envolver comunitariamente, coletivamente, como corpo, como povo, refletindo a glória de Deus. E você não faz isso andando sozinho. E aí a gente entra num paradoxo aqui muito, muito grande, porque as pessoas dizem o seguinte, me envolver com o outro dá trabalho demais, mas né? Se eu não estou com o outro, eu me sinto sozinho. Então, observa. E aí, respondendo à pergunta do Gustavo, meu irmão, você que está se sentindo sozinho, você que crê em Cristo, você que crê que é a habitação do Espírito Santo,
você que entende a missão de refletir o Evangelho de Jesus, seja esse instrumento na vida de outros. Abra sua casa, se dê no sentido de doar o seu coração ao outro, se envolva com o outro, escute a dor do outro. Nós estamos falando de um Deus que é supremo criador e que inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. E, de repente, a igreja dele não está disposta a ouvir a pessoa que está do lado. Então, qual é o sentimento que tem? É a solidão. E é como o Rafa já explicou, é a distorção justamente do aspecto comunitário. Ou seja, a solidão é uma distorção daquilo que fomos criados para viver e para fazer. Isso é uma bondade tão grande do Senhor, a gente poder viver em comunidade, viver como gente, como família do povo de Deus. Porque quando a gente olha para esse texto lá de Gênesis, fala, não é bom que o homem esteja só. Mas ele não estava só. Ele tinha a presença plena do Senhor todos os dias, ele tinha toda a criação. Mas Deus é tão bondoso que pensou até nisso. Olha, eu vou fazer uma auxiliadora aqui, mas no sentido de família, mas isso se estendeu, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, Salmo 68:6, fala que Deus faz o solitário viver em família. Então, nós temos um aspecto de família muito maior aqui. O pessoal que chega na igreja, eu sempre falo isso para ele, olha, vê isso aqui como uma família de vocês. Pode ser que muitos não vão te tratar assim, porque a gente está sendo moldada. Aqui é onde o pecador está sendo tratado. Mas se veja como família. E chega aqui, não fica lá isolado, não, esperando que as pessoas façam, que todo mundo faça. Faz sua parte. Também é bem nesse sentido. Entenda a sua missão nesse ponto também. Se integre. Faça parte desse povo. Esteja aqui junto. Esse cuidado de família que a gente precisa ter uns com os outros dentro da igreja. É um local que Deus nos colocou para poder atuar dessa forma aqui também, né? Bom, eu queria falar duas coisas. A primeira é que isso que nós vamos falando também há outro nome, se chama individualismo. O que é o individualismo? O individualismo é quando a pessoa tenta saciar-se em si mesma. De maneira bem simples. É quando, ao invés de nós buscarmos a satisfação no Senhor, o saciar no Senhor, o relacionamento no Senhor e no próximo, fomos criados para isso, para nos relacionar, um mandato social, nós buscamos em nós mesmos e nos isolamos em relação a isso. O individualismo, ele é pecado, sem dúvida alguma. Então, o individualismo é pecado e nós precisamos combater o individualismo, principalmente essa filosofia moderna que diz que nós precisamos viver a vida em busca de felicidade e autorrealização em nós mesmos. O que importa é você ser feliz. O que importa é você ser realizado e o mundo que se exploda. Isso é individualismo. Isso é antibíblico. Então, precisamos combater... né, Jones? Antes de você partir para o segundo ponto aí, da individualidade, que todos nós temos. Sim. A gente precisa desse tempo também nosso. Né? Realmente para nós. Mas não é a forma como a gente anda, não. Eu posso quebrar o protocolo? Diga. Quebra o protocolo, mas deixa voltar para mim para eu terminar. Não termina. Eu nem sabia que a gente tinha protocolo. Tem protocolo. Não, deixa eu terminar, então. Termina então, John. Então, é isso, o individualismo, né? E aí, aqui eu uso o termo individualismo, não individualidade, justamente pensando nessa diferença mesmo. Nós somos seres individuais, a salvação é individual, relacionamento com Deus na nossa individualidade é importante, apesar de também ter um relacionamento comunitário, mas o individualismo, e aí o ismo aqui sempre pressupõe uma idolatria, né? A gente sempre fala egoísmo, islamismo e por aí vai, uma religiosidade no próprio indivíduo, uma satisfação no eu. Então, isso está errado. Agora, existe uma outra questão que eu queria mencionar, que está no fato de que... Achei que ele tinha esquecido, rapaz, demorou. É o delay da internet. Foi o pior que eu esqueci, depois eu lembrei. Então, é o fato que o corpo de Cristo, o nosso relacionamento, a presença de Cristo se dá no corpo de Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte, a presença real de Cristo, nós podemos desfrutar para saciar a nossa solidão,
está no seu corpo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, a presença real, corpórea com Cristo se dá em meio à comunhão com a igreja. Não tem jeito de ser diferente. É importante. Exatamente. Então, isso é legal. Ótimo. Quebre o protocolo aí, Rafa, que não existe, na verdade, mas quebre. Porque geralmente você faz as perguntas, né, Gustavo? Eu queria, na verdade, lançar uma pergunta aqui, e é uma pergunta polêmica, eu nem sei se a gente consegue responder aqui no nosso tempo hoje. O individualismo dentro da igreja, será que não está ligado com o evangelicalismo que nós temos, que dá ênfase à salvação individual? Porque a Bíblia não fala de salvação individual, ela fala da salvação da igreja. E nós temos um evangelicalismo que trabalha a salvação individual. Você salva almas, você salva pessoas individuais. Crê em Cristo Jesus, você está salvo. E, inclusive, é isso que alimenta a ideia dos desigrejados. Eu não preciso de uma comunidade, eu preciso simplesmente da palavra de Jesus Cristo. Só que a Bíblia fala de salvação do povo de Deus. E não fala da salvação individual de forma... Mas eu acho que a salvação individual que o Jones falou aí é no sentido diferente de que sou eu e Deus. Não tem a ver eu relacionado com a igreja para ser salvo, com o povo para ser salvo, mas tem a ver comigo e a salvação no sentido de eu com o Senhor, que eu preciso crer e serei salvo. Mas aí, vamos mudar o termo. O que eu quis dizer é salvação pessoal. Isso. Ótimo, beleza. Tá. Aí mas basicamente é isso. Eu acredito que o evangelicalismo, a igreja evangelical ou evangélica, de uma forma geral, ela tem uma culpa muito grande nessa ideia de igreja sem corpo, de uma igreja indivíduo. E é isso que eu queria pensar com vocês. O problema da solidão hoje da igreja evangélica é exatamente que nós perdemos a noção de corpo e de salvação da comunidade, da sociedade de Deus. E isso é uma coisa que a gente deveria discutir mais, inclusive. Né? Concordo contigo. Rafa, eu concordo plenamente com você. Acho que a ênfase inclusive das pregações, dos temas de pregações. Hoje é muito comum pregar em série, né? E você observa que as igrejas procuram atender à necessidade do coração individual. Ou seja, vamos falar sobre algo que atinge o indivíduo. Então, eu realmente acho que a igreja é culpada assim, nesse processo de fortalecer pouco o coletivo, de falar pouco do coletivo. E isso quebra a essência mesmo do que é ser igreja. Ou seja, nós só somos igreja se fazemos parte de um povo. Não existe igreja indivíduo, sozinho. Igreja tem que ser mais de um. Só tem que ser coletivo, tem que ser mais. Então, concordo com você plenamente. E aqui, ainda respondendo a pergunta do Gustavo, lá que ele perguntou há tempos atrás, aí, algumas sugestões, né? O Jones fez a associação bem feita com a questão da ansiedade, e aí eu quero dar uma resposta que Jesus dá. Então, olha só a resposta que Jesus dá lá no famoso texto de Mateus 6, né? Ele diz, no verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Basta cada dia o seu próprio mal. E aqui a gente volta mais uma vez no aspecto da missão. Aí eu pergunto para você aí que está ouvindo a gente, que se sente sozinho, que sente solidão, como que eu percebo se essa solidão está sendo motivada por um desejo individualista, pecaminoso, ou se essa solidão é um sentimento motivado pelas circunstâncias, se eu estou alimentando isso do jeito certo ou se eu estou alimentando isso do jeito errado? Resposta de Jesus. Você está vivendo a missão? Qual é a busca do seu coração? O que o seu coração está buscando? Meu coração tem buscado o reino de Deus, eu tenho procurado ser útil, tenho procurado... E aí nós vamos entrar lá no caso de Elias, que já foi citado aqui. Ou seja, Elias estava vivendo a missão, mas ainda assim ele teve um momento em que ele se sentiu sozinho. E aí Deus vai e relembra para ele, peraí, você não está sozinho, você tem muito com você aqui. Então, e é isso que Deus vai fazer tantas vezes conosco, através do encontro comunitário, da exposição da palavra, de uma reflexão profunda. Mas você precisa olhar para o seu coração profundamente, com sinceridade, e perguntar: o que está motivando esse sentimento meu de solidão? Eu estou vivendo a missão, isso ainda está acontecendo?
ou eu não estou vivendo a missão? Eu desconfio que a maioria das pessoas não tem vivido a missão e tem sentido essa solidão, e isso é um retroalimentar diário de uma coisa que já se tornou uma idolatria. Ou seja, a solidão pode sim se tornar um ídolo. Se sentir sozinho pode sim se tornar um ídolo no nosso coração. Isso tem tantas implicações para a gente falar sobre isso, porque nós não estamos simplesmente citando aqui o solitário como alguém que vive só, alguém que mora sozinho ou alguém que está isolado, porque ele pode estar dentro de uma casa, de um casamento, de um relacionamento e ainda estar só. Ou, por exemplo, gente que mora longe da família e está rodeado de pessoas, de igreja, de gente, de comunidade, mas se sente só por conta de laços extremamente apertados. Então, esse assunto nosso aqui para falar sobre isso, né, de maneiras práticas e aplicáveis, é vasto, né, o campo para a gente poder aplicar realmente essa verdade aqui. Mas, em primeiro lugar, foi bom demais ter lido isso aí. Em primeiro lugar, reino de Deus, sua justiça. Vida sob os cuidados do Senhor, vida próxima a Ele, amar ao Senhor acima de todas as coisas, e a gente consegue começar a lidar melhor com todos esses outros aspectos aqui também dessa realidade, né, que nós estamos falando. E aí talvez a resposta seja bem simples, Gustavo. O tema é abrangente, como você falou, dá para tratar de várias cores, de várias formas. Mas a resposta é bem simples, é que você começou falando, justiça de Deus, a busca de Cristo Jesus, e aplique isso em comunidade. Viva isso em comunidade. Busque uma igreja, busca se relacionar com os seus irmãos de forma intensa, verdadeira, intencional. Sem isso, não existe, você não tem condição de se sentir acolhido, de se sentir parte de alguma coisa. Você vai continuar se sentindo sozinho, porque você precisa de ter um cordão de 3 dobras, senão você vai se arrebentar fácil. E já para entrar na nossa conclusão desse nosso episódio, eu queria que vocês pudessem falar o que tem acontecido aí na igreja de vocês, porque nós estamos em contexto de isolamento ainda, né? A flexibilização em alguns lugares, mas nem todos podem ir à igreja ainda. E como que vocês têm feito? O que a igreja de vocês tem feito? O que conselho vocês dão para as pessoas nessa época de poder cumprir esse relacionamento? Ou como que isso pode acontecer? Gustavo, eu vou repetir os conselhos que eu dei num episódio passado, né? Os conselhos são os seguintes. Primeiramente, não deixamos de nos encontrar, mesmo que virtualmente. Eu sei que o virtual é cansativo, estressante. Muitos irmãos têm dificuldade porque não têm familiaridade com as tecnologias, mas é importante, continue se encontrando, né? Nós pastores estamos fazendo as salas de bate-papo, de videoconferência via Zoom, via as outras plataformas que estão tendo aí no mercado. Então, participe dessas reuniões, participe dos estudos, acompanhe os cultos online. E outra coisa, entre em contato com os irmãos, ligue, pegue o seu telefone, dê uma ligadinha. Essas coisas são importantes, em nome de Jesus. E eu quero dar uma última palavra prática no sentido seguinte, que mesmo que nós façamos essas coisas, nós precisamos compreender que a solidão ela não vai ser 100% resolvida, não nessa terra. Nessa terra, a gente ainda vai ter um sentimento de que está faltando alguma coisa. Ainda virá um sentimento de que estamos sós. Por quê? Porque essa terra não é o perfeito. Essa terra ainda é corrupta, ainda não foi restaurada, e nós só sentiremos totalmente satisfeitos diante do Senhor Jesus Cristo. Legal. Quando nós estivermos lá no céu. Nessa terra, não. Ótimo, maravilha. Próximo aí, gente. Quebra o protocolo. O conselho que eu daria, basicamente, voltando àquilo que eu disse, é entender, meus irmãos, que nós somos uma comunidade, isso não vai mudar por isolamento, por perseguição. A Bíblia diz que ninguém pode nos separar de Cristo, e eu entendo isso claramente sobre o corpo de Cristo, né? Essa unidade que nós temos, nem mesmo a distância. E como o Jones disse, isso vai ser possível de forma plena na volta de Cristo, onde toda a igreja estará reunida, de todas as nações, de todas as formas.
Entretanto, isso é representado de forma suficiente na igreja local. Então, seja membro, seja participante, seja atuante em uma igreja local, mesmo que seja virtualmente. Faça parte, se relacione, tá? Você não vai se relacionar em igrejas virtuais, você vai se relacionar em igrejas locais. Então, isso é muito importante. Eu tenho batido muito nessa tecla e tenho falado bastante para as pessoas que a gente não tem como viver Cristo Jesus a não ser numa igreja local, que representa a Igreja Universal de Jesus Cristo, que vai ser completa na volta dele. Bacana. Vinícius. Bom, como os conselhos já foram todos dados aí, teológicos, e tá tudo certo, eu queria contar um testemunho aqui, aproveitar a oportunidade. Aleluia, irmão! Contar um testemunho. Quero agradecer aqui. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte. Eu fui criado num contexto onde eu mudei muito. Meu pai trabalhava, então, numa empresa onde ele mudava muito de cidade e, por conta disso, a gente mudou muito. Mas o que não mudava nas cidades que nós estávamos, apesar de mudar de localidade, bairro, etc., era a igreja que a gente ia. Por causa disso, eu aprendi que a igreja era o lugar onde eu podia fazer amizades, porque aquelas amizades eram as que mais continuariam ali, pelo menos enquanto a gente estivesse naquela cidade. Isso me fez ser apaixonado por pessoas e ser apaixonado pela igreja. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, como pastor, eu convivo com pessoas, continuo convivendo com a igreja do Senhor Jesus, e isso não significa que a gente não passe por decepções, isso não significa que não tem dias que a gente tem medo, isso não significa que não tem dias, inclusive, que a gente se sente sozinho. Mas não tem nada mais prazeroso do que você viver e conviver no ambiente comunitário. E eu quero, então, só contar esse testemunho mesmo para fortalecer aquilo que a gente já disse aqui inúmeras vezes. E para de colocar a culpa nas circunstâncias, na igreja, para de colocar a culpa para fora de você. Comece a olhar para o seu coração. Tome a iniciativa de fazer diferente, de viver diferente e de experimentar esse ambiente comunitário dado por Deus. Nós fazemos parte de um povo. Deus te abençoe, meu irmão. Bacana. E também quero dizer, se você tem sentido solitário, meu irmão, avante. Siga avante aí. Às vezes, pode ser que você nem esteja sozinho em casa, mas está se sentindo assim, faça a sua parte também, como nós já dissemos aqui, né? Faça a sua parte. Cuidado, muito cuidado para não querer suprir todas as suas carências, ansiedade, todas as suas buscas em pessoas. Ou tem gente que se apega aí até aos pets, né, e animais. Cuidado, é o Senhor. Supra tudo no Senhor. Cuidado para não se chegar a pessoas, ficar dependente emocionalmente de pessoas, querendo sugá-las completamente. Mas dependa do Senhor, ame pessoas e conviva com pessoas também. Ok? Muito obrigado porque vocês nos acompanharam nesse episódio, aos meus amigos aqui. Obrigado vocês também pelas grandes colaborações. Se Deus quiser, até nosso próximo. Até. Até mais. Valeu! Avante, avante, ó crente.